Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio Alfieri, professor de Direito Processual Civil, e nós vamos agora realizar o nosso aulão para o concurso do Tribunal de Justiça aqui do estado de Santa Catarina. Eu selecionei para a gente trabalhar uma lista com 10 questões. Essas questões eu procurei selecionar, pensar algumas questões que trazem aí, pelo menos no meu entender, aqueles assuntos, aqueles temas que são mais prováveis de aparecer na tua prova, tá bom? Então a gente vai fazer uma revisão através dessas questões que eu preparei, tá bom? Então vamos lá, a gente começa com uma primeira questão aí da Fundação Getúlio Vargas. Nesse ano de 2018, a FGV, ela elaborou a prova de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. E eu acho que essa prova do TJ Alagoas, ela é a melhor prova que a gente pode ter para se preparar, né? Porque é uma prova muito semelhante, para não dizer idêntica, né, a que você vai encontrar aí no dia 22. Então eu acho que vale a pena você passar os olhos aí pelo TJ Alagoas para você poder ter uma ideia do que te espera na tua prova. A gente começa então com uma questão de petição inicial. Ele começa dizendo que na petição inicial o autor ele indicou pedidos, aliás, um pedido só, fatos, fundamentos jurídicos, mencionou desinteresse na realização da audiência de conciliação e requereu ao juiz diligências necessárias para a obtenção do endereço eletrônico, domicílio ou residência do réu. Então, antes da gente passar para a análise das alternativas, vamos entender o enunciado da questão. É uma questão que fala sobre petição inicial, tá? Expressamente é uma questão que se refere ao artigo 319 do Código de Processo Civil. Nesse artigo a gente tem os chamados requisitos da petição inicial, requisitos estruturais da petição inicial. Ou seja, como que eu elaboro uma petição inicial? O que uma petição inicial precisa conter? É o artigo 319 que diz pra gente. Então, ele diz ali que o autor, ele indicou o pedido, beleza, indicou fatos, maravilha, e também indicou fundamentos jurídicos, tá? Então, aqui, beleza, 3 elementos da petição inicial. Ele ainda coloca que o autor manifestou o desinteresse na realização da audiência de conciliação e mediação. Toma cuidado com esse requisito em especial, que é o requisito que você vai encontrar no artigo 319, inciso 7, porque agora, com o novo Código de Processo Civil, dentro do procedimento comum, que é o grande tema que a gente trabalhou no nosso curso, a ideia é que o réu, ele seja, via de regra, citado para participar da audiência de conciliação. Então não é mais o réu ser citado para apresentar defesa logo em seguida. Primeiro há necessidade de passar pela audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação, ela só não vai acontecer, ok? Essa audiência ela só não vai acontecer em 2 situações. Primeira, se o processo não admite a audiência. O processo não admite autocomposição entre as partes. Não dá para fazer acordo. Então, obviamente, que pela própria natureza da ação, natureza do direito que você está discutindo, não dá para fazer a audiência. E a segunda possibilidade é se ambas as partes expressamente manifestam o desinteresse pela realização da audiência. Mas aqui tem que ser a manifestação expressa de ambas as partes, ou seja, autor e réu.
Portanto, autor e réu precisam manifestar o desinteresse na participação da audiência. O autor deve manifestar o desinteresse na petição inicial. É um dos requisitos da petição inicial, nos moldes do artigo 319, inciso 7. E o réu, ele vai ter aquele prazo que a gente trabalhou em sala de aula para protocolar uma petição manifestando o seu desinteresse na realização da audiência, ok? Muito bem, temos aqui perfeitamente alguns requisitos. Só que ele diz assim: o autor ele requereu ao juiz diligências necessárias para a obtenção do endereço eletrônico, e-mail, né, domicílio ou residência do réu. O que acontece? O autor ele não conseguiu todas as informações para a qualificação do réu. Artigo 319, inciso 2. Estão faltando alguns elementos da qualificação do réu. Está faltando o e-mail, ok? Domicílio ou residência. Então, o que o autor fez nesse caso? Ele pediu ao juiz a realização de diligências para tentar descobrir esses dados faltantes. Ele pode fazer isso? Vamos ver. Letra A. Nesse cenário, né, a petição inicial, letra A, será indeferida, pois cabe ao autor diligenciar na obtenção dos requisitos necessários para o seu cabimento, aliás, para o seu recebimento. Será então que a petição inicial tem que ser indeferida? Letra B. Poderá ser deferida, pois o autor não pode ter seu direito de acesso à justiça impedido por falta dessas informações. Letra C. Poderá ser deferida, ficando impedida a citação do réu até a obtenção dessas informações, ainda que esta já fosse possível. D. Será indeferida. Será indeferida, pois não cabe ao autor demonstrar desinteresse pela realização da audiência de conciliação ou mediação. Bom, de cara a gente já exclui a letra D, né? Porque acabei de explicar para vocês que o momento processual oportuno para o autor manifestar o desinteresse na audiência é na petição inicial. E letra E. A petição será indeferida, pois somente se poderia diligenciar na busca do endereço eletrônico, mas não em relação ao domicílio ou residência do réu. Gente, nesse cenário, letra B não poderia deixar de ser a nossa alternativa. Por quê? Letra A, ela vai ser indeferida porque cabe ao autor diligenciar na obtenção dos requisitos. Não, gente, não. Se você for no artigo 319... parágrafo 1º, você vai encontrar a possibilidade de realização dessas diligências. Porque o dado, o elemento da petição inicial, da qualificação do réu, que é o requisito do 319, inciso 2, ele é o requisito mais difícil do autor preencher na petição inicial. Porque às vezes faltam elementos, faltam dados, tá certo? Então o que acontece? O artigo 319, ele tem 3 parágrafos. E nesses 3 parágrafos nós vamos encontrar mecanismos que justamente procuram resolver essa falta de dados aí da qualificação. Então a letra A não poderia deixar de ser. A letra B é a letra correta, ou seja, a petição pode sim ser deferida, porque o autor ele não pode ter negado ou não pode ter reduzido o seu direito de acesso à justiça porque faltou informações. Você imagina, por exemplo, numa ação de reintegração de posse, por exemplo, a minha propriedade foi invadida por 10 famílias. E aí eu quero colocar no polo passivo da ação essas famílias, né? Esses réus que invadiram a minha propriedade, mas eu não tenho nenhum dado sobre eles. Quer dizer, porque me faltam esses dados, eu não vou poder entrar com a ação para reaver o meu bem? Não faria nenhum sentido. Isso estaria tolhendo o acesso à justiça. Por isso que a letra B está perfeitamente fundamentada, ok? A letra B é a nossa alternativa. Letra C pode ser deferida, ficando impedida a citação do réu até a obtenção dessas informações, ainda que essa já fosse possível. Não. O artigo 319 diz pra gente
que, mesmo faltando algumas dessas informações, o que acontece? Se a citação for possível, ela já tem que ser realizada, tá? Se a citação for possível, ela já tem que ser realizada. Letra D. A petição inicial será indeferida, porque não cabe ao autor demonstrar desinteresse pela realização da audiência de conciliação ou mediação. A letra D a gente já tinha conversado, que ela está errada, né? Letra E. Será indeferida, pois somente se poderia diligenciar na busca do endereço eletrônico, mas não em relação a domicílio ou residência. Não, a letra E está errada, o artigo 319 não faz esse tipo de limitação, ok? Portanto, essa primeira questão muito boa, trabalha aí com a petição inicial e trabalha um tema que, embora a gente não tenha abordado em sala de aula, pelo menos a gente agora, nesse aulão, eu já consigo passar essa dica para vocês, que são os parágrafos do artigo 319. Leia os parágrafos 1º, 2º e 3º, porque nesses parágrafos o código dá instruções do que fazer se falta algum dado na qualificação do réu, tá bom? Próxima questão. Outra questão da FGV do TJ Alagoas, tá? Prova de analista judiciário. O autor, na petição inicial, formulou o pedido principal de restituição de seu automóvel, que estava na posse do réu e que lhe custou R$100.000. Todavia, ante o receio de que esse pedido não fosse mais passível de acolhimento, formulou um pleito subsidiário, ou seja, formulou um pedido subsidiário de perdas e danos, no valor de R$100.000. Fixou o demandante, então, o valor da causa em R$200.000, resultado da soma dos valores dos dois pedidos. Antes de passar para as alternativas, vamos conversar um pouco sobre o que esse enunciado está querendo dizer. Em sala de aula, eu cheguei a comentar com vocês 2 pontos. Primeiro, que toda ação precisa ter um valor. Então, o valor da causa, ele é indispensável para qualquer tipo de ação. Mesmo que eu esteja diante de ações sem conteúdo patrimonial, como, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade, ou, por exemplo, uma ação negatória de paternidade, enfim. Mesmo eu não tendo conteúdo, porque qual é o valor da paternidade? Não existe, né? Não existe. Mas mesmo assim o código determina que toda ação precisa ter um valor. E o valor da causa é um dos requisitos da petição inicial exigidos pelo 319. Então, olha só. Só que qual é o problema dessa questão? O problema dessa questão está no valor que o autor colocou. Está no cálculo que o autor fez. Professor, mas pera um pouco, aqui é aula de processo civil, a gente vai falar sobre cálculo, sobre matemática? Não vai ter matemática nenhuma. Só que entenda uma coisa, ele está dizendo para a gente que nessa petição inicial, o autor ele formulou 2 pedidos. Então aqui a gente está diante da chamada cumulação de pedidos. Só que o autor ele fez um pedido principal, que é o quê? Restituição do carro, do automóvel. Então o autor, o que ele está pedindo? Qual é o pedido principal? Ele quer que o juiz condene o réu a devolver o carro para ele. Só que o autor tem medo que o pedido não seja mais passível de acolhimento. Por exemplo, o réu, vamos imaginar, o réu destruiu o carro, então o carro se perdeu. Aí o que ele faz? Formula um pleito subsidiário, um pedido subsidiário. Um pedido subsidiário. E nesse pedido subsidiário, ele quer o quê? Perdas e danos. Então ele quer perdas e danos, ele quer dinheiro.
no valor de 100 mil reais, que é o valor do carro. Qual é o problema da questão? Na hora que o autor colocou o valor da causa, ele somou o valor dos dois pedidos. Carro, que é o pedido principal, restituição do carro, o carro vale 100 mil, então pedido principal, 100 mil, mais o pedido subsidiário, que é os 100 mil a título de perdas e danos. Ele somou e chegou num valor da causa de 200 mil reais. E aí o que acontece nesse caso? Ele formulou o pedido, os pedidos e colocou 200 mil reais. Antes da gente falar especificamente sobre o valor da causa, o que acontece nesse caso? Se existe um pedido principal e se existe um pedido subsidiário, significa o seguinte: o autor está fazendo dois pedidos, mas ele não quer os dois. Ele não quer os dois. Ele se contentará com um dos pedidos. Só que o que acontece? Nesse caso, o autor estabeleceu uma ordem de preferência entre os pedidos. Ele diz: eu tenho preferência do pedido principal. Então, o que eu quero mesmo é o pedido principal, é o carro de volta. Se não for possível, eu me contento com o pedido subsidiário, que é o valor das perdas e danos. Então, se o juiz não der o pedido principal, pelo menos eu tenho a chance do pedido subsidiário. Então, nesse caso, nesse exemplo de cumulação de pedidos, o autor não quer todos os pedidos, ele quer um, e ele estabelece uma ordem de preferência. É exatamente o contrário se eu tenho pedidos alternativos. Se eu tenho pedidos alternativos, eu formulo dois pedidos, só quero um. Mas se os pedidos são alternativos, eu não coloco preferência, eu não coloco ordem de preferência. Qualquer um dos pedidos me será o suficiente. Pois muito bem. Passa agora para as alternativas. Letra A. Nesse quadro, agiu corretamente o autor, pois no caso há uma acumulação simples. E o valor de 200 mil representa a soma dos dois pedidos. B. Agiu corretamente, pois a fixação do valor da causa é livre, podendo o autor atribuir o valor que entender correto, devendo o réu, se discordar, impugná-lo. C. Agiu corretamente, pois a acumulação sucessiva, no caso, importa na soma dos valores de todos os pedidos formulados. D. Agiu equivocadamente o autor, pois na acumulação subsidiária, o valor da causa deve corresponder apenas ao valor pretendido no pedido principal. E. Agiu equivocadamente o autor, pois no caso há uma acumulação alternativa, devendo ser fixado o valor de 100 mil reais, correspondente ao bem de maior valor. E aí, qual é a resposta? Percebe então que o negócio está no cálculo do valor da causa. A resposta não poderia deixar de ser outra, senão a letra D. Esse valor da causa está errado. Tá? Esse valor da causa está errado. O valor da causa correto, nesse caso, é 100 mil reais. 100 mil reais. Ok? Por quê? Vamos lá. Letra D. Essa acumulação é subsidiária. Isso aqui a questão já te dava. A questão já te dava. Porque ela fala, o autor formulou um pedido subsidiário. Então, óbvio que nesse caso você está diante de uma acumulação subsidiária. E qual é a regra que o Código de Processo Civil estabelece nesse caso? Havendo cumulação de pedidos subsidiária, o valor da causa deve ser o valor do pedido principal. 100 mil reais, que é o valor do carro. Então vou repetir. Na acumulação subsidiária, o valor da causa deve ser o pedido principal, o valor do pedido principal. Isso é uma regra, é uma imposição do Código de Processo Civil. Se não me falha a memória, artigo 297 do Código de Processo Civil. Eu tenho só
aí só vou confirmar, mas 297 do Código de Processo Civil, ele traz para a gente todas as regras para você atribuir o valor da causa. Portanto, agiu corretamente, o valor de 200 mil representa a soma dos dois pedidos. Não é para somar, é só o pedido principal. B, agiu corretamente, porque a fixação do valor da causa é livre? Claro que não. O Código de Processo Civil ele estabelece regras sobre o valor da causa, o valor não é livre. C, agiu corretamente, pois a acumulação sucessiva, no caso, importa na soma de valores. Não é soma, é o pedido principal. Letra D é o nosso gabarito e letra E. No caso, há uma acumulação alternativa. Não é uma acumulação alternativa. Isso é uma acumulação subsidiária. Porque o próprio enunciado da questão fala isso pra gente. O autor fez um pedido subsidiário. Então é óbvio que nesse caso o pedido não é alternativo, ele é subsidiário, tá bom? Então essa questão eu só vou confirmar aqui, mas acho que é o 297. 292, desculpa, confirmei agora, é o 292 que estabelece as regras do cálculo, né, do valor da causa. Então, perdão, anota aí no teu caderno, artigo 292 do CPC, tá bom? Depois dá uma lida nesse artigo que ele traz pra gente essas regras. Vamos lá, mais uma FGV TJ Alagoas. Algumas questões do TJ Alagoas eu cheguei a fazer durante o curso, naquelas listas de exercícios que eu passei para vocês, tá? Mas as outras nós estamos matando agora. Então, olha só, a quantidade de questões de processo civil do TJ Alagoas que a FGV fez, todas essas questões, ou pelo menos 90%, falando sobre procedimento comum. É o grande tema da tua prova. Então, vamos lá. João propõe ação em face de José e requer o benefício da justiça gratuita. Manifesta desinteresse na realização da audiência, o réu é citado e intimado para comparecimento à audiência, que não obstante fora designada. O réu peticiona no sentido também do desinteresse da realização dessa audiência e acosta aos autos a sua contestação. Acosta, ou seja, junta, né, aos autos a sua contestação. Então, olha só, dá um caso pra gente, João propõe ação contra José, tá? O João, ele requer o benefício da justiça gratuita, tá? Atenção com isso. Então, vamos lá. O réu, irresignado com a concessão da gratuidade da justiça, irresignado, inconformado com a concessão da gratuidade da justiça, porque o autor, ao seu sentir, teria condições de arcar com esta verba, deverá. Então, a questão fornece alguns dados para a gente, mas a grande sacada é: o autor pediu gratuidade da justiça, o juiz deu. O juiz deu a gratuidade da justiça. O réu está inconformado, porque ele acha que o autor não é merecedor da justiça gratuita. O autor pode pagar pelo processo, pelas custas, pelas despesas. Como é que o réu vai alegar? Como é que o réu vai manifestar essa sua irresignação? Letra A. O réu, ele deve interpor agravo de instrumento diretamente ao tribunal e requerer que o relator atribua efeito suspensivo ao processo. B. O réu deve interpor reclamação, uma vez que o julgador praticou o ato de ofício, usurpando competência do tribunal, que é quem deve conceder ou não a gratuidade. C. O réu tem que interpor apelação imediatamente, uma vez que essa decisão interlocutória não é passível de recorribilidade imediata pelo agravo de instrumento. D. Aguardar a prolação da sentença e, simultaneamente à interposição da apelação, deve interpor o agravo de instrumento contra a referida decisão. E. Arguir na preliminar da contestação apresentada a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça concedida. Se você assistiu
as minhas aulas, se você mais especificamente assistiu a aula de contestação, se você assistiu tudo que nós trabalhamos sobre respostas do réu no processo, você vai se lembrar que nós fizemos uma análise de cada um dos incisos do artigo 337 do CPC, que é o artigo que cuida das preliminares de contestação. Então, você só poderia marcar a letra E. Por quê? Vamos lá. O réu deve interpor agravo de instrumento? Não. Veja bem. O que acontece? Lembra, no novo CPC, a gente tem as decisões interlocutórias, tá? Essas decisões interlocutórias, elas são atos processuais que o juiz pratica ao longo do processo para resolver questões incidentais, tá? Que precisam ser resolvidas. Então, o juiz, ele dá decisões interlocutórias. Só que o que acontece? O novo Código de Processo Civil diz o seguinte: essa decisão interlocutória, para que ela seja passível do recurso de agravo de instrumento, só se a decisão interlocutória tratar sobre uma das matérias do artigo 1015 do CPC. Porque se a matéria não estiver prevista no 1015, não cabe agravo de instrumento. Nesse caso, o que a parte deve fazer? Espera o juiz dar a sentença, e na preliminar de apelação, o juiz, ou melhor, o autor, o réu, a parte lesada, ressuscita a questão para o tribunal julgar. Então não cabe agravo de instrumento, não é a letra A. B. Interpor reclamação. Nossa, nada a ver. A reclamação é um instituto dentro do CPC para a preservação da competência dos tribunais, não tem nada a ver, né? Não é o tribunal, aqui ele fala, é o tribunal que deve conceder ou não a gratuidade. Não, o juiz de primeiro grau tem competência para conceder ou não gratuidade. C. Interpor apelação imediatamente, vez que essa decisão interlocutória não é passível de agravo de instrumento. Não, imagina, apelação é o recurso que você entra contra a sentença, não teve sentença. D. Aguardar a prolação da sentença e, simultaneamente à apelação, interpor agravo de instrumento. Não, pior ainda, né? Imagina, você tem essa sistemática recursal muito clara. Se a decisão interlocutória trata de matéria do 1015, você tem que entrar com agravo de instrumento no prazo. Se você não entra com agravo de instrumento no prazo, o que acontece? Preclui. Você não pode depois alegar a questão em preliminar de apelação, tá certo? E da mesma forma, se dá uma decisão interlocutória, a matéria não está no 1015, você não pode entrar com agravo de instrumento. Então, nada a ver essa alternativa. Somente a letra E seria possível. Gratuidade da justiça é um dos temas que o réu, em preliminar de contestação, pode arguir, tá bom? Portanto, questãozinha bem tranquila, tá bom? Com as nossas aulas, você não teria nenhum tipo de problema, pelo menos no TJ Alagoas, tá? Seguimos. O ato por meio do qual o juiz extingue a execução é... Olha só, agora a gente está ainda prova do TJ Alagoas, da FGV, só que agora mudou o cargo, agora é técnico judiciário, tá? Técnico judiciário. E aí a FGV coloca, o ato por meio do qual o juiz extingue a execução é... Gente, lembra, o novo Código de Processo Civil, quando conceitua pra gente o que é sentença, ele traz um conceito híbrido de sentença. Por quê? Porque eu preciso analisar o conteúdo desse ato processual e eu preciso analisar quais são os efeitos que esse ato processual vai produzir. Então, como é que eu diferencio? Eu vou dar uma dica para você, tá? Se você está na sua prova e você se depara com uma questão dessa, vamos imaginar que você estivesse na prova do TJ Alagoas para técnico judiciário e essa questão caísse para você. E você
não lembra, né, hipoteticamente aqui, você não lembrava o conceito de sentença. Como é que você matava essa questão? Gente, se o juiz está extinguindo a execução, se o juiz está extinguindo o processo, isso tem que ser sentença. Porque o juiz não pode extinguir o processo por decisão interlocutória. Não dá para o juiz extinguir uma fase do processo por decisão interlocutória. Tá certo? Tem que ser sentença. Então qual é a dica? Falou em extinção do processo ou de uma fase dele, vai em sentença. Vai em sentença. Agora, voltando aqui para o conceito de sentença, que é efetivamente, né, o que você deveria se lembrar. Conceito híbrido, por quê? Porque sentença, eu tenho que analisar o conteúdo. Aquela sentença, ela trata sobre o artigo 485 ou 487 do CPC? A gente chegou a trabalhar esses artigos em sala de aula, tá? A gente chegou a trabalhar esses artigos em sala de aula. Principalmente, a gente falou deles quando nós falamos sobre julgamento conforme o estado do processo. Então a gente viu que no artigo 485 estão as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. E no 487, as hipóteses de extinção do processo com resolução de mérito, tá bom? Então a sentença tem que tratar ou sobre o 485 ou o 487, tá bom? Em relação aos efeitos dessa sentença, a sentença tem que colocar fim ao processo, ela tem que colocar fim ao processo ou a uma fase dele. Fim ao processo ou a uma fase dele. Bom, meus amigos, se você prestou atenção nesse conceito, não tem como você marcar outra alternativa que não seja a C, ok? O juiz vai extinguir a execução por meio de sentença, ok? Despacho não poderia ser. Despacho é um ato praticado pelo juiz sem conteúdo decisório, sem carga decisório. O despacho, ele é simplesmente um ato processual de andamento do processo, tanto é que contra despacho não cabe recurso. B, decisão interlocutória. Você até podia ficar na dúvida, mas aí eu te dou essa dica. Se extinguir o processo, não é decisão interlocutória. D de dado, acórdão. Por que não é acórdão? Porque acórdão é a decisão de tribunais coletivos. Acórdão é a decisão de colegiados. Ou seja, você tem vários julgadores, tá certo? Para que você tenha um acórdão. E aqui ele está falando, o juiz. O juiz de primeiro grau, o juiz da vara, ele não profere acórdão. Ele profere ou despacho, ou decisão interlocutória ou sentença. E a letra E, certidão, é aquela alternativa que destoa totalmente do restante. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Agora a gente passa aí para um outro concurso, né? O TCE, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, concurso difícil, mas uma questão de 2018, tá? Portanto, recentíssima, e é uma questão que tem uma questão muito similar aos moldes que a FGV trabalha. Então, é uma questão super possível de aparecer na tua prova. Vamos lá. Sobre a sentença e a coisa julgada no processo civil, não haverá resolução do mérito quando o juiz... Bom, a gente acabou de falar que as hipóteses de resolução do processo, de extinção do processo, sem a análise do mérito,
sem a análise do mérito, são hipóteses do 485. Então é o artigo 485 que vai dar para a gente essas hipóteses. Portanto, no final das contas, o que essa questão queria? Que você tivesse a memorização do artigo 485 do CPC, ok? Que, aliás, em sala de aula eu sugeri para você, que você fizesse a leitura, porque tanto 485 como 487 são artigos sempre muito cobrados em prova. Muito bem. Então vamos lá. Quando que não vai ter resolução de mérito? Letra A. Quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Você jamais podia ter marcado essa alternativa. Por quê? Porque eu cansei de repetir em aula que mérito é sinônimo de pedido. Então, se o juiz acolhe ou rejeita o pedido, é claro que ele analisou o mérito. Uma coisa lógica. Se o juiz acolhe o pedido, se o juiz concede o pedido ou rejeita, você só acolhe ou só rejeita se primeiro você analisou. Então a letra A jamais poderia ser. B. A B, a C, a D e a E, extremamente difícil. Por quê? Porque todas elas falam sobre homologação. B. Homologar a desistência da ação. C. Homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou reconvenção. D. Homologar a transação. E. Homologar a renúncia à pretensão formulada na ação ou reconvenção. De fato, aqui você deveria ter um pouquinho de calma, mas a letra B de bola é a nossa alternativa. Se o juiz homologa a desistência da ação, nos termos do artigo 485, não haverá resolução de mérito, tá bom? Não haverá resolução de mérito. Portanto, uma questão que basicamente cobra é o texto da lei. O que a gente consegue perceber também é que a FGV, se a gente analisar até agora todas as questões que a gente fez sobre a FGV, a gente consegue perceber que a FGV é uma banca que, quando cobra direito, privilegia o raciocínio jurídico. Então, o que acontece? A FGV, ela quer do candidato um pouco de raciocínio. Ela quer que o candidato pense, né? Ela não dá, assim, a questão pronta, exatamente. A FGV é uma banca que ela não tem, assim, por característica principal, privilegiar texto de lei. Como, por exemplo, a VUNESP. Né? A VUNESP privilegia demais texto de lei, mas a FGV não. A FGV geralmente, claro que a FGV, uma ou outra questão, pode colocar lá texto de lei, obviamente que pode. Mas a característica central da FGV, pelo menos quando cobra as matérias de direito, é exigir do candidato um raciocínio. Então ela fornece casos práticos. A FGV trabalha com casos práticos. E aí ela quer que você, com base nos seus conhecimentos da lei, apresente a melhor resposta. Ok? Por isso que a FGV não é uma banca qualquer. Né? Ela é uma banca bem incisiva com as matérias de direito. Bom, vamos lá. Essa questão agora é uma questão que fala sobre provas no processo civil. Então, a gente muda agora um pouquinho de tema, a gente fala um pouco sobre as provas no processo civil, que é um assunto dentro do procedimento comum, tá? É um assunto dentro do procedimento comum, portanto, é um assunto que tranquilamente pode aparecer na sua prova, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de problema, tá bom? Vamos lá. Quanto às provas, a legislação competente sobre a matéria
estabelece. Então vamos lá. Letra A. Se não forem notórios, dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. B. As únicas provas que se admitem nos processos judiciais são as previstas expressamente em lei. C. Não pode ser admitida a prova produzida em outro processo por ferir o contraditório e a ampla defesa. D. O ônus da prova é sempre o estabelecido na lei processual, não se podendo convencioná-lo de outro modo por acordo das partes. E letra E. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo em decisão fundamentada diligências inúteis ou meramente protelatórias. Questão super bem feita. Banca FCC, né, é outra banca espetacular aí na área jurídica. É uma banca que faz questões inteligentes, não cobra apenas a literalidade do texto da lei. É uma banca boa, também exige raciocínio. Então, o que acontece? Sobre as provas. Nessa questão, o nosso gabarito é a letra E. Então, vamos por partes. Letra A. Se não forem notórios, dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela outra. Olha só, alguns fatos, e a gente sabe que o objeto da prova é os fatos, tá? Eu provo fatos. Mas eu não provo todo e qualquer fato. Eu provo fatos controvertidos e eu provo fatos relevantes para o processo. Portanto, não é todo fato que eu tenho que provar. Eu só tenho que provar os fatos controvertidos e que são relevantes para o processo. Bom, fatos notórios não precisam ser provados. O Código prevê alguns fatos que não precisam ser provados. E os fatos notórios são um exemplo desses fatos. Eu não preciso provar fato notório. Fato notório é aquele fato que é de ciência pública, né? Todo mundo sabe. Na nossa aula que eu dei sobre teoria geral das provas, quando eu expliquei fato notório, eu cito sempre o exemplo do Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro há um grande fluxo de turistas. Isso é um fato notório, todo mundo sabe, eu não preciso provar isso. Só que diz assim, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela outra precisam ser provados. Não. Fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária também não precisam ser provados, independentemente de serem notórios ou não. Então não precisa ser notório. Fato afirmado por uma parte, confessado pela outra, não precisa ser provado, ok? B. As únicas provas que se admitem são as previstas expressamente em lei. Não. O Código de Processo Civil ele é muito claro ao dizer que é possível as partes se valerem de outros meios de prova que não estejam expressamente previstos pela lei. Portanto, essa alternativa ela está errada. Eu posso utilizar num processo uma determinada prova que não está prevista no texto da lei. Claro, evidentemente, né? Eu não posso me utilizar de uma prova ilícita. Óbvio que não. Eu não posso me utilizar de uma prova ilícita. Mas, se a prova, mesmo não estando prevista expressamente na lei, ela for uma prova que não ofende a lei, não ofende os princípios, não há problema nenhum de eu usar. C. Não pode ser admitida a prova produzida em outro processo, por ferir o contraditório e ampla defesa. A letra C está falando da prova emprestada, né? Que a gente também comentou em sala de aula. Prova emprestada é aquela prova que foi produzida em outro processo. E agora eu estou num processo em que eu quero pegar aquela prova e transportar para cá, tá? Então a prova emprestada, ela é sim admitida no nosso ordenamento. Sim, eu posso ter prova emprestada. Só que existem duas
condições. Alguns afirmam que são 3 condições, mas pacificamente eu tenho 2 condições para usar a prova emprestada. Ela precisa ter sido colhida no processo original, se respeitando o contraditório, e no processo de destino, a prova também deve respeitar o contraditório. Então, eu respeitando o princípio do contraditório no processo de origem e no processo de destino, eu posso tranquilamente usar a prova emprestada. D. O ônus da prova é sempre o estabelecido na lei, não se podendo convencioná-lo de outro modo por acordo das partes. Está errado, porque as partes podem sim estabelecer acordo sobre ônus da prova. Tá? Isso é uma possibilidade aberta pelo novo CPC. Portanto, a letra E, ela é a única alternativa possível. Professor, o juiz pode, de ofício, determinar a produção de uma prova necessária ao julgamento do mérito? Claro que pode. Não se esqueça, o destinatário da prova é o juiz. Para quem que eu produzo a prova? Para o juiz. Então, se o juiz vai julgar um pedido, só que o autor e nem o réu, nem o autor nem o réu, produziram uma prova que o juiz reputa como importante, tá certo? Não há problema algum do juiz determinar. Fala, olha, para eu decidir esse pedido, para eu decidir o mérito aqui desse processo, eu preciso de uma prova específica, prova X. Eu quero que vocês aí produzam essa prova, para ver se eu fico convencido ou não, tá bom? Não há problema nenhum nisso. Portanto, a letra E é a única possível. Questãozinha CESP, né? Vamos lá. Pedro ajuizou demanda contra Renato com pedido único de indenização por danos materiais. E, em sua defesa, o réu alegou a existência de prescrição. Posteriormente, acolhendo o argumento levantado por Renato, o magistrado pôs termo ao processo por meio de espécie de pronunciamento classificado como, questão super tranquila também, tá? O juiz pôs termo ao processo, ou seja, o juiz pôs fim ao processo. Gente, nós agora há pouco fizemos uma questão muito semelhante a essa. A gente fez uma questão muito semelhante a essa, tá? E essa questão, ela está dizendo o seguinte, está perguntando o seguinte: qual é o ato processual praticado pelo juiz que põe fim ao processo? Sentença, né? Não poderia deixar de ser a sentença. Eu, aqui nessa questão, não vou tecer maiores comentários, porque a gente agora há pouco trabalhou com uma questão nesse formato. Vamos lá. A alteração da legislação processual civil em 2015 conseguiu agradar e desagradar aos processualistas nos mais variados aspectos. Dessa forma, considerando as normas processuais gerais, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O cônjuge não necessita do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário. O mesmo não se aplica quando casados sob o regime da separação absoluta de bens. Letra B. Para efeito forense, sábados e domingos são considerados feriados. C. O atual Código de Processo Civil inovou ao possibilitar demandar em juízo sem interesse e sem legitimidade. D. Quando a lei prescrever determinada forma, mas o ato for realizado de outra forma e atingir sua finalidade, o juiz deverá considerar esse ato inválido. E. Qualquer decisão judicial será considerada como não fundamentada quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
mesmo quando demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Questão muito legal, porque mexe com vários aspectos, vários temas dentro do processo. Então vamos lá. Vamos por partes. Letra A. Vamos começar pela letra A. Gente, o cônjuge não precisa de consentimento do outro para propor ação real imobiliária. Lembra que a gente conversou em sala de aula sobre o que é ação real imobiliária? Ação real imobiliária é aquela ação onde eu discuto um direito real sobre algum bem imóvel. Então, por exemplo, eu vou discutir o direito de propriedade sobre um bem imóvel. Eu entro com uma ação dizendo, esse imóvel é meu. O réu vem e diz, não, esse imóvel é meu. Ação real imobiliária. Estão brigando pela propriedade de uma casa, de um terreno, de um apartamento. O que acontece? Se eu estou no polo ativo dessa ação, o autor só pode ingressar se ele obtiver autorização do cônjuge. Eu até falei para vocês, alguns chamam isso de outorga, né? Outorga, eu preciso da outorga do marido, preciso da outorga da esposa, preciso da autorização. Se eu quero entrar com uma ação real imobiliária contra alguém, a minha esposa precisa concordar, precisa autorizar. Cuidado, porque não é caso de litisconsórcio necessário. Não é caso de litisconsórcio necessário. A lei não está obrigando que eu e a minha esposa entremos juntos com a ação. Ok? A minha esposa e eu não precisamos entrar juntos, mas ela precisa me autorizar. Se eu estou no polo passivo da ação, aí sim, no caso do réu, eu vou ter que ter a citação, o código exige a citação dos cônjuges. Ou seja, eu vou citar o réu e tenho que citar a esposa do réu ou o marido do réu. No polo passivo, sim, eu vou ter um caso de litisconsórcio necessário. No polo passivo. No ativo, é tão somente autorização. Bom, com isso... e outro detalhe que eu esqueci de falar. Essa regra das ações reais imobiliárias só vale, tá? Se você for casado em algum regime que não seja o da separação absoluta de bens. Porque se você é casado no regime da separação absoluta de bens, isso não vale para você. Ok? Professor, e no caso de união estável? O Código de Processo Civil diz: as mesmas regras se aplicam à união estável. Então essa outorga, essa autorização, essa dupla citação vale para o casamento e para a união estável. Único caso, única exceção, é que se for casamento, não cabe no regime da separação absoluta. Com isso, você jamais poderia marcar a letra A. A letra A está errada, tá bom? B de bola. Para efeito forense, sábados e domingos são considerados feriados. Tá aqui, né? Teve nem graça. Já letra B é o nosso gabarito. Cansei de falar para vocês. Atos processuais só são praticados em dias úteis. O novo Código de Processo Civil determina que só se pratica ato processual em dia útil. E sábado e domingo é considerado
feriado para efeitos do Código. C. O atual Código de Processo Civil inovou ao possibilitar demandar em juízo sem interesse e sem legitimidade. Olha aqui. Letra C. Letra C, completamente errada, né? Jamais poderia ter marcado a letra C. Por quê? Porque interesse e legitimidade são as condições da ação. Então, olha só. Condições da ação. Foi um dos primeiros assuntos que a gente trabalhou. O direito de ação no Brasil, ele é um direito condicionado. O direito de ação no Brasil é um direito condicionado. Para eu entrar com uma ação, eu preciso ter a chamada legitimidade. Legitimidade ad causam, e eu preciso ter o chamado interesse de agir. São as duas condições da ação que o Código de Processo Civil nos traz. Legitimidade ad causam. Lembra, ela pode ser a legitimidade. Pode ser a legitimidade ordinária ou ela pode ser a legitimidade extraordinária. Tá? Ordinária é a regra. Só posso ir a juízo para defender em nome próprio o direito próprio. Extraordinária, exceção. Só posso entrar com legitimidade extraordinária quando a lei permitir. Aqui, defender direito alheio, na legitimidade extraordinária, eu defendo o direito alheio em nome próprio, ok? Direito alheio em nome próprio. Ou em nome próprio, direito alheio, como quiser. E o interesse de agir? O interesse de agir, ele é dividido, né? Na necessidade, tenho que provar que aquela ação é necessária para mim, e a adequação. Ou seja, eu preciso mostrar que aquela ação é adequada porque eu quero. Logo, é óbvio que eu preciso de legitimidade e interesse. D. Quando a lei prescreve determinada forma, mas o ato é realizado de outra e atinge a sua finalidade, o juiz deve considerar esse ato válido. Claro, o ato processual não é um fim em si mesmo. Todo ato processual, ele é praticado para atingir um objetivo. Se o ato processual atinge o seu objetivo, ainda que ele tenha algum defeito na sua forma, eu tenho que aproveitar esse ato processual. É o princípio da instrumentalidade das formas, ok? E qualquer decisão será considerada como não fundamentada quando deixar de seguir súmula, jurisprudência precedente, mesmo se o caso for diferente ou entendimento superado. Não, né, pessoal? Imagina que eu entro com uma ação e existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal sobre aquele tema, por exemplo. Mas o juiz, ele deixa de seguir aquela súmula, né? Então, ó, qualquer decisão será não fundamentada se deixar de seguir súmula. Não, né, pessoal? Porque se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento mais recente, aquela súmula ela está superada, é óbvio que o juiz não vai segui-la. Ah, mas tem súmula sobre esse assunto, o juiz tem que seguir a súmula. Mas a súmula está superada, o entendimento está superado. Então o juiz não vai seguir, obviamente, tá bom? Por isso que a letra E também está errada. Vamos lá. Eduarda e Carolina, demandadas por Mário em ação que tramita em autos eletrônicos, constituíram procuradores de escritórios distintos. Nessa situação hipotética, as litisconsortes terão prazo
Olha a pegadinha que a CESP fez, hein? Por concurso aí do TRT da 7ª região. Pegadinha. É aquela regra que eu passei para vocês. Litisconsortes com procuradores distintos, de escritórios de advocacia distintos, terão prazo em dobro, vírgula, apenas nos processos físicos. Processo eletrônico não tem mais isso. Portanto, aqui, o prazo é simples. Vão ter 30 dias para contestar? Claro que não. Vão ter 15, porque embora sejam litisconsortes com procuradores de escritórios distintos, o processo é eletrônico. O enunciado fornece isso para a gente. Portanto, obviamente, não haverá dobra do prazo. Quádruplo, jamais, hein? O novo Código de Processo Civil extinguiu o prazo em quádruplo. Portanto, a letra C você jamais poderia marcar. E dobro, por favor, não caia aí na pegadinha, porque se o processo é eletrônico, não tem dobra de prazo. Opa, desculpe, última questão. Última questão para a gente terminar. Em se tratando do tempo e lugar dos atos processuais, pode-se afirmar exceto. Então ele quer a alternativa incorreta, né? Cuidado aqui que ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido no CPC, observada a Constituição. B. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 8 às 20. C. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deve ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na Lei de Organização Local. E letra D. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Questão super boa, falando sobre tempo e lugar aí dos atos processuais. Letra B de bola é o nosso gabarito. Questãozinha que traz aí algo extremamente, uma minúcia, né? Um detalhe muito simples, que é que o ato processual tem que ser praticado no horário das 6 às 20. Então, o horário trazido pelo CPC é das 6 da manhã até as 20 horas, ok? Daí, esse errinho bobo tornou a alternativa B a alternativa incorreta. Veja que, cuidado, citações, intimações e penhoras, em sala de aula eu chamei a atenção de vocês para esse ponto. Citações, intimações e penhoras podem ser realizadas nas férias, feriados ou dias úteis fora desse horário. Portanto, citação, intimação e penhora, a qualquer horário você pode praticar esses atos, tá? Letra C. Se o ato ele for de processo físico, deve ser protocolado no horário do protocolo, do fórum, claro. E letra D. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando não puder adiar. Também comentei isso, né? Porque, imagina, uma audiência. A audiência começou 6 da tarde. Mas extrapolou as 20 horas. É um caso complexo, muitas testemunhas, enfim. O que acontece? Se o juiz suspende o ato, interrompe o ato, isso pode gerar um prejuízo. Então, o que o Código autoriza? Nesse caso, vai com o ato até o final, mesmo que extrapole o horário. Tá bom? Meus amigos, muito rapidamente, aqui nessas 10 questões, né? Matamos aí a nossa listinha. Eu procurei resgatar, revisar aqueles pontos com maior probabilidade de cair na sua prova, tá bom? Eu espero aí que todos tenham gostado do nosso curso de Direito Processual Civil. Quem quiser falar comigo, pode aí mandar suas perguntas através das minhas redes sociais ou através do curso Energia, tá bom? Professor Sérgio Alfieri. Fiquem tranquilos aí para a prova, tenho certeza que vocês batalharam bastante. Agora é só ter um pouquinho de calma, paciência e fazer uma prova bem bacana, com bastante tranquilidade, tá bom? Desejo a todos boa sorte e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade.